será que nós todos não somos narcisistas de uma certa maneira? Né? Muitas vezes o narcisismo ele faz parte sim da nossa constituição como uma forma de cola para que nós pudéssemos integrar certas coisas, né, ao nosso eu e que o nosso eu seja centrado. É necessário sim, né, ter um certo tipo de narciso que seja saudável, mas que não seja demasiadamente, né, dosado, na verdade, que aposto sai pelas beiradas. E é isso que eu quero propor no vídeo que eu vou falar para vocês após a vinheta. Todas as vezes que falamos sobre narcisismo, né, sempre temos uma figura totalmente caricata, né, uma pessoa tipicamente maldosa, né, tipicamente fria, tipicamente indiferente. Né? Por exemplo, assistindo vários filmes, né, de Hollywood, eles tratam essa característica um pouco exagerada. Né? Poucos filmes hollywoodianos, né, tratam do tema do narcisismo com seriedade. Um dos filmes bons que eu já vi a princípio é o Psicopata Americano, né? Porque ele trata mormente como se comporta um narcisista. Porque o sentimento, né, contínuo que o narcisista sente é de insatisfação e raiva, né? E muitas vezes também a inveja. Então vemos que tem a raiva, a inveja e a satisfação. E todo esse sentimento é engendrado pelo medo, né? Porque o medo, na verdade, ele é a mãe de todos os sentimentos que movem o ser humano para a frente. Mas, diferentemente na mente do narcisista, ele tem que se afirmar continuamente para o outro, né? Que ele é aquilo que ele aparenta ser, né? Então ele tenta procurar sempre propor uma imagem. O primeiro médico estudioso ao estudar sobre o narcisismo foi Havelock Ellis, né? Muito antes de Freud. E quando ele estabelece acerca do narcisismo, ele olha, por exemplo, a partir de uma perspectiva dentro do campo homoafetivo, do qual o homem se apaixona pelo homem e a mulher se apaixona pela mulher, que seria um caráter totalmente espelhado, na verdade, né? Ele se ama na imagem do outro, né? Então eu me vejo no outro homem, a mulher se vê na outra mulher. Freud ele começa a elaborar também o seu trabalho, né, pegando carona no termo de Havelock Ellis, né, porque a palavra narcisismo ela vem do grego narcisos, que vem de narcótico, né, ou seja, ele é sempre embriagado consigo mesmo, né, ele é sempre autoencantado, mas isso quando ele se propõe a mostrar para o outro o que ele é. Verificamos que o seu campo é totalmente projetivo. Né? Quando ele está sozinho, ele não é nada daquilo que aparenta. Quando ele está sozinho, ele entra em angústia, ele entra em crise. É interessante que é por isso que dificilmente você vê um narcisista sozinho. Né? Ele sempre vem acompanhado, porque ele sempre necessita constantemente ser confirmado do quanto ele é belo, o quanto ele é maravilhoso, e o quanto ele é inteligente. Mas o narcisista por si mesmo, ele não se sustenta. Ele tem uma característica muito patológica, né? Ele trabalha de um modo totalmente, vamos dizer assim, como um vampiro existencial, né? Ele sempre suga a energia do outro para ele poder se manter vivo. Freud começa a estudar a estrutura do narcisismo e ele para o seu trabalho, né, no seu livro Acima do Limite do Prazer. Né? Interessante que Freud ele pega, ele estanca a sua obra, né? E somente a partir de Lacan, que Lacan, né, vai elaborar, na verdade, o narcisismo, me perdoem,
como forma espelhativa. Eu me vejo no outro. Eu sozinho não me sustento. O narcisista, ele não tem essa quantidade de selfie, né? Ou então, no termo junguiano, ele não consegue ter uma capacidade, por exemplo, de arquetípica, na verdade, né? Ele não consegue construir a sua identidade mediante um modelo. Se verificarmos, todas as pessoas têm um modelo. O narcisista não. Interessante que o narcisista sempre gosta de filmes que falam sobre manipuladores, né? De pessoas que começam a fazer manipulação, estipulam meios de poder subjugar o outro. Então, o seu interesse é totalmente desta maneira. Você pode falar, é porque ele é mau, né? Não estou falando de um termo totalmente passional, né? Mas, na verdade, ele se sente como se fosse a única pessoa viva desse planeta e os outros são simplesmente como simulacros, né? Ou seja, os outros não têm vida própria, então por isso que ele não tem essa capacidade de empatia. Tem um psiquiatra, se eu não me engano é Henrik Hans, se eu não me engano, que ele fala bem assim que o narcisista, na verdade, ele se frustra porque, né, ele tenta ter uma capacidade de empatia, mas ele não consegue, né? Então, esse psicanalista ele se diverge muito, na verdade, da linha freudiana. Mas o interessante também, quando falamos até da própria característica do narcisismo, sempre pensamos, né, quando temos uma experiência desagradável, né, e falamos que o outro é um narcisista. Mas hoje, né, vivemos numa era de narcisismo. Se lermos a obra de Christopher Lasch, né, A Era do Narcisismo, ele faz uma crítica muito interessante à sua época, na verdade, contemporânea, né? Porque ele trata que o narcisista ele não tem uma figura vinculada ao passado, não tem nenhum projeto acerca do futuro e ele apenas vive uma realidade que é totalmente imediata, vinculado somente aos prazeres e às sensações. Então, hoje, né, com o advento até mesmo das mídias sociais, estamos vivendo, né, particularmente na era do narcisismo, né, do qual que as pessoas se veem, né, na verdade, na quantidade de like que elas recebem, na quantidade de engajamento, fazendo isso, né, elas serem alguma coisa. Mas cada vez que essas pessoas procuram engajamento, mais elas se perdem. Porque entra numa espécie de desespero, entra numa espécie de angústia, né, na verdade. É similar ao próprio mito de Narciso, quando ele olhava a sua imagem no espelho da água, né, naquele lago límpido. Cada vez que ele tentava alcançar aquela imagem ficava turva, passava a mão, ela ficava turva, tentava beijar e ela ficava turva. Então, ele tentou se beijar, na verdade, ele, né, tem duas teorias, duas características dentro dessa lenda. Uma diz que ele morreu de inanição, né, frente ao lago, e a outra que ele se afogou, do qual nasceu uma rosa que tem o seu nome. Então, dentro das redes sociais, as pessoas sempre procuram se achar, né, como se a aprovação do outro fosse o melhor para mim. Mas como um ser humano é um animal totalmente desejante, né, totalmente instigado pelo id, né, na teoria freudiana, e pela vontade, né, essa vontade insaciável, até mesmo que diz Arthur Schopenhauer, o ser humano ele sempre vai estar vinculado, né, entre o desejo e o tédio. Então, cada vez que eu tento me encontrar, eu tenho uma satisfação que depois de segundos vai me gerar uma insatisfação. Então, é uma procura constante fora de mim para que eu me encontre. Mas, na verdade, eu nunca me encontro porque eu apenas dependo, né, da visão do outro sobre a minha pessoa. Tem uma frase de Carl Gustav Jung que diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, né, desperta. Né? Então, a pessoa, por exemplo, quando olha para si, tem o despertar da sua identidade. Ela não precisa de olhar para o outro para poder, né,
se sentir alguém valorado, né? Alguém pertencente a um clã ou uma tribo. Hoje em dia, né, principalmente os jovens sempre procuram uma espécie de identificação vinculado a uma tribo, a um grupo, até mesmo a um grupo minoritário, né? Então, muitas vezes as pessoas que buscam um auto-pertencimento, na verdade, né, elas sempre procuram um eu descentrado. É uma falta que você gera, na verdade. Isso eu digo, tá? Do narcisismo social, não do transtorno de personalidade narcísica, né? Então a pessoa sempre procura o seu eu fora do seu eu. Então essa atitude é totalmente descentralizada. Então a pessoa sempre se perde no outro, porque se você for fazer a vontade, né, de todas as pessoas que lhe convivem, você realmente não se pertence. E você é subjugado, né? Então, por exemplo, a pessoa vai entrando numa espécie não mais de narcisismo, mas sim numa espécie de dependência emocional. O narcisista ele faz tudo para obter um certo engajamento. É por isso que vemos, por exemplo, certos tipos de postagens, né, que muitas vezes beira até mesmo ao ridículo, né? Todo mundo faz aquilo que tem vontade, todo mundo faz aquilo, né, na verdade, que lhe dê um certo engajamento, mas muitas vezes as pessoas fazem isso apenas, né, para para sustentar o seu próprio ego e o seu próprio narciso. Porque se essas mesmas pessoas não forem reconhecidas, né, essas pessoas entram numa espécie de crise existencial. Então, quem sempre depende do outro, né, para poder se firmar, nunca pertencerá a si mesmo, mas sempre pertencerá à opinião, né, das outras pessoas. Porque se essas pessoas não existirem, praticamente o narcisista não vai ter nenhuma pessoa a que se vincular e nada que lhe afirme como indivíduo. Se vocês estão gostando dos temas que estou propondo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? E aperta o botão das notificações para receber os nossos vídeos. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.